Imagine acordar em um mundo que acredita estar vivendo o auge da civilização. As grandes cidades da Europa brilham com avanços tecnológicos, trens cortam continentes, fábricas trabalham sem parar e muitos acreditam que uma grande guerra simplesmente não faz mais sentido. Mas essa confiança estava prestes a ser destruída. Em 1914, a humanidade caminhava distraída para o maior conflito que já havia conhecido. Um conflito que não surgiria do nada, mas que vinha sendo preparado silenciosamente há décadas. Rivalidades econômicas, disputas territoriais, nacionalismos inflamados e ressentimentos históricos formavam um barril de pólvora, bastava uma faísca. E ela veio. Em uma manhã aparentemente comum de junho, na cidade de Sarajevo, um jovem armado dispara contra o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do Império Austro-Húngaro, e sua esposa, Sofia. Em poucos segundos, 2 vidas se encerram, e o mundo entra em colapso. O que parecia um atentado local se transforma no estupim de uma guerra global. País após país começa a declarar guerra, alianças são ativadas como peças de dominó caindo em sequência. Em questão de semanas, a Europa, e depois o mundo, estava mergulhada em um conflito sem precedentes. O que muitos acreditavam que duraria poucos meses se estenderia por 4 anos de dor, sangue e destruição. A Primeira Guerra Mundial não foi apenas uma disputa entre exércitos. Foi o choque brutal entre velhas ideias de honra e uma nova realidade marcada por armas industriais, mortes em massa e sofrimento contínuo. Milhões de soldados partiram acreditando em glória, e encontraram lama, fome, medo e morte. Essa guerra mudou fronteiras, derrubou impérios, traumatizou uma geração inteira e redesenhou o futuro do planeta. Nada seria como antes. E para entender como a humanidade chegou a esse ponto, e por que esse conflito ainda ecoa até hoje, precisamos voltar ao início, e acompanhar passo a passo o caminho que levou o mundo à beira do abismo. As causas ocultas, o jogo perigoso que preparou o mundo para a guerra. Para entender por que o mundo explodiu em 1914, é preciso enxergar além do tiro que matou o arquiduque. Aquele disparo não criou a guerra. Ele apenas revelou uma tensão que já sufocava a Europa havia décadas. No final do século XIX, o continente europeu era dominado por grandes potências que competiam entre si de forma silenciosa, porém implacável. A Alemanha, recém-unificada, crescia rapidamente e ameaçava a hegemonia econômica e militar do Reino Unido e da França. Indústrias, comércio, influência global, tudo se transformava em disputa. Ao mesmo tempo, antigos ressentimentos permaneciam vivos. A França jamais aceitou a derrota para a Alemanha na Guerra Franco-Prussiana, em 1871, quando perdeu territórios importantes. Aquela ferida aberta alimentava um desejo de revanche que passaria de geração em geração. Mas havia um fator ainda mais explosivo, o nacionalismo. Povos inteiros desejavam sua própria identidade, sua própria nação. Nos Balcãs, essa chama ardia com força. Sérvios, bósnios, croatas e outros grupos conviviam sob o domínio de grandes impérios, como o austro-húngaro, sem jamais se sentirem verdadeiramente livres. Enquanto isso, as potências europeias se armavam. Exércitos cresciam, novas armas eram desenvolvidas, e a ideia de que a guerra poderia ser rápida e controlada tornava-se uma ilusão perigosa. Para garantir segurança, os países criaram alianças militares rígidas. Na prática, isso significava que um conflito local jamais ficaria restrito a uma região. Era como uma sala cheia de pólvora, onde todos seguravam fósforos acesos. Quando o atentado em Sarajevo aconteceu, a Áustria-Hungria responsabilizou a Sérvia. A Alemanha ofereceu apoio irrestrito. A Rússia correu para proteger os sérvios. A França se aliou à Rússia. O Reino Unido entrou para defender seus interesses e compromissos. Em poucas semanas, decisões tomadas em gabinetes distantes empurraram milhões de pessoas para o campo de batalha. Soldados que jamais se conheceriam passaram a se enfrentar por causas que mal compreendiam. A guerra que estava por vir não seria apenas grande. Ela seria total. E o mundo ainda não fazia ideia do preço que iria pagar. A grande ilusão, quando a guerra quebrou todas as promessas. Quando os primeiros tiros ecoaram em 1914, quase ninguém imaginava o que estava por vir. Governos, generais e até a população acreditavam em uma guerra curta, rápida e gloriosa. Jovens soldados deixavam suas casas sob aplausos, carregando cartas, sonhos e a certeza de que voltariam em poucos meses. Era o começo da chamada Guerra de Movimento. Os exércitos avançavam rapidamente, cruzando fronteiras com estratégias ousadas. A Alemanha colocou em prática um plano ambicioso: derrotar a França rapidamente pelo oeste,
passando pela Bélgica, e depois concentrar forças contra a Rússia no leste. No papel, tudo parecia calculado. Na realidade, o caos se aproximava. A invasão da Bélgica chocou o mundo e levou o Reino Unido a entrar no conflito. A resistência inesperada atrasou o avanço alemão. Enquanto isso, a França lutava desesperadamente para defender seu território. Milhares de homens se enfrentavam em campos abertos, usando táticas antigas contra armas modernas, metralhadoras, artilharia pesada e rifles de longo alcance. O resultado foi devastador. As batalhas iniciais produziram números assustadores de mortos em poucos dias. Corpos se acumulavam nos campos, e os sobreviventes começavam a perceber que aquela guerra não tinha nada de gloriosa. Cada avanço custava milhares de vidas. Cada recuo deixava marcas profundas. À medida que os meses passavam, os exércitos se exauriam. Nenhum lado conseguia uma vitória decisiva. O avanço rápido deu lugar ao medo constante. Para sobreviver, os soldados começaram a cavar. E assim, quase sem perceber, a guerra mudou de forma. Linhas de trincheiras se espalharam por centenas de quilômetros, do Mar do Norte até a fronteira da Suíça. O conflito entrou em uma nova fase, mais longa, mais cruel e infinitamente mais mortal. O chão virou lama, o ar ficou pesado com o cheiro de pólvora e morte, e a esperança de um retorno rápido para casa desapareceu. A guerra que deveria acabar rápido agora prendia o mundo em um impasse sangrento. E o pior, ainda estava por vir. O inferno nas trincheiras, onde o tempo parou e a humanidade foi testada. Se a guerra em movimento havia destruído ilusões, a guerra de trincheiras destruiu a alma. A partir de 1915, a Primeira Guerra Mundial se transformou em um impasse mortal, onde avançar alguns metros podia custar milhares de vidas. As trincheiras eram valas profundas cavadas no chão, reforçadas às pressas com madeira, sacos de areia e corpos. Ali, os soldados passavam dias, semanas e até meses. O chão era lama constante. A água da chuva se misturava ao sangue. Ratos se alimentavam dos mortos. Piolhos infestavam os homens. O cheiro de decomposição era permanente. A vida nas trincheiras era uma batalha diária contra o medo, a fome e a insanidade. Os soldados dormiam pouco, sempre alertas. A qualquer momento, um bombardeio podia começar. O som da artilharia era tão intenso que muitos perderam a audição ou o controle emocional. Surgia ali algo novo e aterrador, o choque de guerra, hoje conhecido como trauma psicológico. E quando vinha a ordem de atacar, o terror atingia seu auge. Homens eram obrigados a sair das trincheiras e avançar por campos abertos, conhecidos como terra de ninguém, sob o fogo de metralhadoras. Muitos não davam nem 10 passos antes de cair. Outros avançavam por instinto, pisando em corpos, carregados apenas pela esperança irracional de sobreviver. A tecnologia tornava tudo pior. Gases venenosos eram liberados no ar, queimando pulmões e cegando soldados. Máscaras improvisadas salvavam alguns, mas muitos morreram sufocados. Tanques começaram a surgir, lentos e assustadores, simbolizando uma nova era de guerra mecanizada. Enquanto isso, longe do fronte, famílias esperavam cartas que muitas vezes nunca chegavam. Uma geração inteira foi marcada pelo luto. Jovens que sobreviveram jamais voltaram os mesmos. As trincheiras não eram apenas linhas de combate. Eram prisões de lama e medo, onde o tempo parecia congelado. Cada dia sobrevivido era uma vitória silenciosa. Mas em 1917, algo começaria a mudar. O equilíbrio frágil da guerra estava prestes a se romper, e o mundo novamente sentiria o impacto. O fim da guerra e o mundo que nunca mais foi o mesmo. Em 1917, depois de anos de lama, sangue e impasse, a Primeira Guerra Mundial começou a mudar de rumo. 2 acontecimentos decisivos alteraram o equilíbrio do conflito e empurraram o mundo para o desfecho. O primeiro foi a saída da Rússia da guerra, após a Revolução Russa. Enfraquecido por crises internas, o país assinou a paz com a Alemanha, permitindo que tropas alemãs fossem deslocadas para o fronte ocidental. Por um breve momento, parecia que a Alemanha poderia vencer. Mas então veio o segundo acontecimento, e este mudaria tudo. Os Estados Unidos entraram na guerra. Após sucessivos ataques a navios e a revelação de ameaças diretas, o país decidiu intervir. Milhões de soldados, recursos quase ilimitados e uma economia poderosa passaram a reforçar os aliados. O impacto foi imediato. Cansadas, famintas e com moral destruída, as forças alemãs não conseguiram resistir por muito mais tempo. Em 1918, ofensivas finais romperam as linhas de trincheiras. O impasse foi quebrado.
O colapso era inevitável. Em 11 de novembro de 1918, o armistício foi assinado. As armas finalmente silenciaram. Mas a paz não trouxe alívio completo. A guerra havia deixado cerca de 20 milhões de mortos e dezenas de milhões de feridos. Impérios ruíram. Fronteiras foram redesenhadas. Nações inteiras ficaram traumatizadas. O Tratado de Versalhes impôs duras punições à Alemanha, alimentando ressentimentos profundos e criando as sementes de um novo conflito ainda mais devastador. A Primeira Guerra Mundial não resolveu os problemas do mundo. Ela os transformou. Ela mudou a forma de fazer guerra, a maneira como os governos se relacionavam com seus povos e a visão que a humanidade tinha de si mesma. O século XX nasceu marcado pela dor, pela desconfiança e pela certeza de que o progresso sem limites também pode destruir. Entender essa guerra não é apenas olhar para o passado. É reconhecer os erros que moldaram o presente. Porque quando a história é ignorada, ela encontra um jeito cruel de se repetir.